Estou com esse texto da análise da fermentação alcoólica do kefir em bioreator. Esse texto eu tomei conhecimento através de um comentário num vídeo onde eu falava sobre um artigo de kefir de água, né? E nesse vídeo mostra que um dos produtos da fermentação do kefir de água é o etanol. Daí o nosso amigo Brainer Albert Anubis, ele me mostrou, deixou um link lá desse artigo, né? Desculpa, ele me deixou um link desse artigo e eu fui dar uma olhada nesse artigo para ver, né? Depois eu vou colocar o link no blog, né? E também a minha opinião sobre esse artigo, né? É um artigo científico brasileiro, né? Ele é de uma revista chamada Tech 100 de 2014. Aqui estão os autores, né? O texto está em português, então pode ser interessante dar uma lida nele, né? Aqui eu vou dar um zoom para poder mostrar melhor o texto, né? Então, o objetivo era avaliar o efeito do kefir quanto à viabilidade para a produção de etanol por meio da fermentação alcoólica, né? Esse era o objetivo do trabalho deles, né? Aqui no texto, eu vou diminuir um pouco o zoom, tem uma introdução onde conta um pouco da história da cana-de-açúcar no Brasil, da produção de álcool, né? Ele entra com um pouco do nosso conhecimento de kefir, que kefir é uma palavra que significa que vem da palavra árabe keif, né, que significa bem-estar. Aqui ele fala bastante sobre o kefir de leite. Os dados, essas informações dele é sobre o kefir de leite, não de água. Aqui ele traz uma foto do kefir de água. A foto é desse trabalho de Moreira, de 2008. Depois eu vou dar uma caçada nesse trabalho também para ler com calma. Aqui ele traz uma foto que é uma microscopia eletrônica do grão de kefir, onde mostra os micro-organismos, né? Essa foto vem de um outro trabalho, de um tal de Zou e outros, né, e outros autores, que foi feito em 2009. Depois eu vou buscar esse texto também. São referências que ele usou para fundamentar o trabalho dele. Aqui tem algumas definições. Ele mostra uma composição do kefir, e essa composição é do kefir de leite, não é do kefir de água, né? Então, assim, não tem como a gente adotar. Pensando no kefir de água, não tem como a gente adotar isso, né? São informações que ele colocou para ressaltar o kefir, né? Aqui tem uma composição físico-química do kefir, é o kefir de leite, porque apresenta gordura, o kefir de água não apresenta gordura, né? Então, assim, essas informações, né, são com base no kefir de leite. Só que depois ele vai trabalhar com o kefir de água para fazer a fermentação que ele quer, a fermentação alcoólica. Vou continuar descendo aqui. Então ele conta toda essa história e aí ele começa o trabalho, né? Aqui dá para ver que ele fala que a fermentação foi realizada no Centro de Tecnologia do Senai do Rio de Janeiro, Alimentos e Bebidas, né? Então ele trabalhou, né? Eu vou dar uma ampliada no zoom aqui. Ele trabalhou, né, com os grãos do kefir, ele escreve grânulos, né? E ele cultivava normalmente, né, em açúcar mascavo, a temperatura ambiente e trocava diariamente, né? E depois ele foi preparar a fermentação dele, né? Aqui ele tem uma foto, né, do pote que ele cultivava o kefir. Dá para ver que kefir de água e o açúcar mascavo bonitinho. Essa fonte, né, essa imagem, foi o autor que tirou, porque ele usou aqui embaixo fonte, o arquivo pessoal dele, né? E aí ele começa, né, a análise do caldo bruto. Muito provavelmente ele pegou o caldo de cana e deve ter diluído o caldo de cana para corrigir a quantidade de açúcar e botou para fermentar. Então ele faz as seguintes análises: teor de sólidos solúveis, né, que é o Brix. Ele faz pH e teor de açúcares, determinados pelo método DNS e tal, né, que é um método de determinação de açúcar, né. E aqui ele está falando que ele usou equipamento tal, outro equipamento, ele está descrevendo o método dele. O processo de fermentação, ele fala que ele realizou 3 fermentações, variando a massa do kefir. É o que ele fala. Os grãos, ele utilizou os grãos úmidos e tal, né? E aí ele fala que a fermentação foi realizada de forma estática no bioreator, uma temperatura de 25 a 30 graus. Ou seja, ele colocou lá, não ficou agitando nem nada, e deixou na temperatura ambiente, porque esse 25 a 30 oscila. Se a gente pensar no Rio de Janeiro, que é um lugar quente, pode ser que às vezes tenha ficado até um pouco mais alto, né? Mas ficou dentro dessa faixa, segundo o autor.
E aqui ele descreve o bioreator dele. Aqui tem uma foto do bioreator que ele usa, né? Esse é um equipamento para se estudar fermentações, né? Onde você consegue soprar ar, retirar ar, mudar a pressão, controlar a temperatura, controlar a agitação. É um equipamento de laboratório para estudos de fermentação. E aí também a foto é dele, né? Isso é bem sofisticado, um equipamento desse, né? Em casa realmente não tem como a gente ter isso. É algo meio exclusivo de laboratório, né? Eu vou continuar dando uma olhada aqui no texto. Aqui ele descreve, né, que ele fez as fermentações, a análise do caldo. Ele faz uma análise do caldo fermentado, né, depois que fermenta. Ele vai medir o açúcar residual, o quanto sobrou de açúcar, ou seja, o kefir consome açúcar, o quanto que sobra, o pH e o teor alcoólico. O teor alcoólico ele está falando que foi analisado no equipamento chamado Beer Analyzer, né, fabricado por essa empresa aqui. Ele não descreve muito sobre isso, mas enfim. Aqui ele faz um cálculo de rendimento, né, de produção de etanol, que ele mostra, né, que o etanol é proporcional ao açúcar consumido. Bom, aqui tem as condições da fermentação do autor, né? Ele fez as três fermentações, né? Aqui estão as massas de kefir que ele usou, né? Eu estou desconfiado que ele errou na unidade aqui, porque grama por ml, eu acredito que seria grama por litro, né? Isso aqui eu estou na dúvida. E aqui tem o Brix inicial e o pH inicial, né? Logo abaixo ele já vem com essa outra tabela, onde ele mostra, né, os resultados, né? Então o Brix final, o açúcar residual, ou seja, sobrou cerca de 1 grama por litro de açúcar, ainda sobrou açúcar, né? O pH, que baixou bastante, né? Teve um que ficou próximo de 2,82, o outro próximo de 4, né? 3,5 aqui, mostrando a acidez do kefir, o rendimento e a quantidade de etanol que gerou. Esse etanol aqui ele está expressando em grama por litro, ou seja, para cada litro ele tem 20 gramas de etanol. Se a gente pensar em 100 ml, ele vai ter 2 gramas, né? 2 gramas, isso seria massa. Se a gente quiser saber o teor alcoólico como se fosse uma bebida, a gente precisa pegar esse 2, né, e dividir pela densidade do álcool, que é 0, ou vírgula, né, 789. Eu vou dividir aqui na calculadora, dá algo em torno de 2,5% de teor alcoólico, ou seja, ele fez a fermentação dele por 7 dias de fermentação, né, usando 10% de açúcar lá no começo, né, usando um monte de kefir, e depois de 7 dias ele conseguiu 2,5% de álcool, né. Aqui tá ele mostra uns gráficos aqui, vem discutir, né, que ele começou aqui com Brix, né, ou seja, a quantidade de açúcar no começo, alto, baixou, e aqui mostra os dias. Então em 7 dias ele conseguiu 2,5% de álcool, né. Então essas são condições similares a que a gente cultiva o kefir em casa, e ele consegue pouco álcool, né. O autor considera o resultado dele satisfatório. Eu não diria isso, porque se for pensar em produção de álcool, né, ou em uma bebida alcoólica, ela ainda está baixa, só que essa quantidade de álcool tem efeito. Eu não recomendaria dar para uma criança, ou se você toma algum medicamento, eu recomendaria não tomar. Lembrando que ele usou 10% de açúcar, mas ele deixou o tempo. Essa fermentação ele trabalhou com principalmente 2 variáveis para forçar o kefir a produzir álcool: tempo, né, que ele deixou fermentando por 7 dias, e a quantidade de kefir. Ele usou muito grão de kefir, né? E isso realmente vai direcionar, né, ou vai estimular a produção de álcool no meio. E lógico, o fermentado deve ter ficado bem azedo, bem forte, com cheiro, né? Enfim, então tá aí uma revisão, né, uma vista por cima sobre esse artigo. É um artigo simples, não é algo assim muito enriquecedor, mas é mais para ter noção, né? Algumas informações aqui podem estar meio equivocadas, então assim, é bom tomar um pouco de cuidado com esse tipo de trabalho, né? Não desmerecendo o trabalho, né? E nem por ser brasileiro e tal, mas assim, algumas informações a gente tem que tomar um pouco de cuidado pensando no nosso dia a dia, né? Mas aqui ele mostra que realmente dá para fazer fermentação alcoólica com kefir, e ele faz, e é um trabalho até legalzinho. Lógico que ainda faltam algumas informações, mas é só para dar uma vista geral, né, a minha opinião sobre esse trabalho aqui. O link desse artigo, né, e esse vídeo também vai estar postado lá no blog. Quem quiser ler com calma, né, tem informações legais, só tomar um pouco de cuidado para tentar entender o que o autor está querendo dizer.